Então, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1. Todos que acharam, digam amém. Então, você que está aí em casa aí, se alguém puder colocar a referência, nós estamos falando sobre o discípulo excelente e a sua vida de santidade. O texto que diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Bom, quando nós vemos o apóstolo Paulo direcionando esta mensagem, essa carta à igreja de Tessalônica, nós precisamos entender o porquê desse texto ser mencionado dessa forma, para entendermos por que ele direcionou essa palavra a essa igreja. Bom, a igreja de Tessalônica, ou os tessalonicenses, eles se encontravam localizados em uma região portuária. E normalmente, querido, já naquela época, assim como nos dias de hoje, as regiões portuárias, por ter um tráfego e um fluxo constante de pessoas, ali paravam alguns navios, e a cidade de Tessalônica, ela não era tomada apenas pelo tráfego de pessoas que vinham trafegando pelo mar, mas também pela terra. Era uma localidade muito próspera, os comércios dali eram bem movimentados. Assim como o apóstolo Paulo direciona algumas vezes esse certo cuidado à igreja de Corinto, que também vivia na mesma situação, na mesma questão de localidade. Então, o apóstolo Paulo, ele direciona essa primeira carta, quando ele está ali, após ele cumprir a sua segunda viagem missionária. E ele traz essa palavra de entendimento para fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam caminhando agora em Cristo em Tessalônica. Por quê? Quando nós vemos o livro de Atos, no capítulo de número 17, Lucas vai nos relatar como foi mais ou menos a passagem de Paulo na igreja de Tessalônica. A passagem de Paulo ali naquela igreja foi uma passagem curta. Paulo chega à sinagoga daquela cidade, começa a pregar, nem todos recebem, nem todos são atraídos, nem todos concordam com o modelo de evangelho que Paulo estava pregando naquela cidade. E algumas pessoas começaram a se levantar para quê? Para expulsar Paulo daquela cidade. E aí chega um certo tempo em que Paulo, ele se esconde, logo após, numa passagem bem curta, ele vai embora da igreja de Tessalônica. E aí ele escreve essa carta, depois ele envia Timóteo para ver alguns relatos sobre como a igreja estava. E aí os relatos mostram que aquela igreja, por mais que ela estivesse vivendo em um ambiente hostil, em um ambiente de dificuldade, por um modelo de vida que ela agora estava seguindo, era uma igreja que estava perseverando, era uma igreja que estava avançando, estava progredindo. E por isso que Paulo, ele começa aqui no capítulo 4,
mostrando para a gente que eles estavam, sendo bem direcionados naquilo, que estavam sendo bons praticantes naquilo que eles tinham recebido do Senhor. Mas eu olho para o que Paulo dimensiona para essa igreja, e olho para as nossas vidas, porque a santidade, ela não é apenas algo que foi direcionado no Antigo Testamento, ela não é algo que foi apenas direcionado à igreja primitiva, a igreja que começa lá em Atos dos Apóstolos e está ecoando até hoje. Não, a santidade, ela sempre foi e sempre será algo que a igreja precisa ter no seu DNA. Porque, queridos, a santidade, ela é como uma organização, ela é como uma pessoa que todos os dias, mantém um ambiente limpo, uma casa organizada, porque ela vai trazer para nós um entendimento daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É por isso que quando Paulo, ele está escrevendo lá a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, ele dá uma instrução sobre a vida de imoralidade, sobre nós guardarmos o nosso corpo, como templo do Espírito Santo. E é mais ou menos isso que Paulo está direcionando à igreja de Tessalônica. Paulo está querendo ver uma igreja vivendo uma vida de santidade plena, um evangelho puro, verdadeiro, um modelo de evangelho ao qual Jesus pregou enquanto ele esteve aqui na terra, instruiu os seus discípulos. Agora Paulo também teve o entendimento sobre esse modelo de evangelho, que era uma vida pautada em santidade, em temor ao Senhor, em viver somente para agradar a Deus. E aí eu acho lindo quando ele direciona também a igreja de Corinto, declarando: vocês precisam entender que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, querido, quando você deseja viver uma vida de santidade, você está declarando aquilo que nós declaramos aqui no início: Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Porque declarar isso apenas como uma frase é muito legal, mas sabe como a gente mostra isso? É vivendo uma vida de santidade ao Senhor, vivendo uma vida baseada naquilo que Jesus declarou que nós precisávamos viver e, dar seguimento constante, querido. Porque a vida de santidade e a vida de retidão, aquilo que Deus está revelando para cada um de nós nesse tempo, vai nos mostrar coisas que vai nos fazer viver algo novo. E se tem algo que está ecoando no nosso coração, é isso, é entender o que o céu está trazendo para a terra, querido. É entendermos aquilo que, a comunicação que está tendo entre os céus e a terra. Porque se não houver essa comunicação, nós padecemos. E é por isso que nós buscamos uma vida de santificação. É por isso que todos aqueles que se dizem ser discípulos de Cristo, eles precisam viver uma vida de santificação. Até porque o nosso propósito também é dar continuidade àquilo que Cristo começou pregando lá atrás. E quando ele vira para os seus discípulos, ele vira para aqueles 12 homens e diz assim para eles: olha só, aquele que quiser dar continuidade, continuar fazendo tudo isso que eu estou fazendo, quando eu ir para o Pai, negue-se a si mesmo, então se abstenha de toda a sua vontade, todo o seu desejo, todo o seu querer humano, pegue a sua cruz e me siga. O que Jesus está falando ali? Aquele que quiser dar continuidade a tudo aquilo que eu fiz, a tudo aquilo que o Pai estabeleceu para que eu cumprisse como propósito aqui, negue-se a si mesmo, santifique a sua vida e siga tudo aquilo que eu ensinei. Esse é um modelo de santidade padrão que Deus estabelece para nós como igreja. Porque, queridos, nós precisamos entender a dimensão e o leque que a santidade vai abrir para cada um de nós. Primeira coisa, a santidade, ela faz entendermos qual é a nossa identidade em Deus. E eu preciso te dizer nessa noite que o seu RG, ele fala muito pouco sobre você. O seu CPF, ele fala muito pouco sobre você. Porque aquilo que foi determinado para a sua vida não é algo para ecoar aqui na terra durante um período. É o que Deus estabeleceu para que aconteça através de você e ecoe na eternidade. E você precisa saber em Deus qual é a sua identidade através de uma vida de santificação,
para que você possa cumprir o seu propósito com excelência. Quer ver? Quando nós nos santificamos e buscamos a presença de Deus, queridos, nós não andamos perdidos, porque a santificação, ela vai nos levar ao entendimento que, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos. E não vivemos mais mendigando atrás de milagres, de resposta, não. Porque a santificação vai nos levar a um grau de entendimento que vai revelar para nós: eu não preciso ficar correndo atrás daquilo que é do Pai. E se é meu Pai e Ele tem, tudo que o Pai tem é meu. Então eu tenho direito a tudo aquilo que o Pai tem. E aí a gente já sabe a nossa identidade. A gente já sabe quem somos. Nós já sabemos quem nós somos. E isso vai fortalecer a nossa fé a cada dia. Isso vai nos fazer entender de cada vez mais, de uma forma ainda mais intensa, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Porque quando nós não buscamos uma vida de santificação, você pode vir para cá todos os domingos, você pode ser um líder de célula, um líder em treinamento, querido. Mas se você não buscar uma vida de santificação, você não vai conseguir entender aquilo que o céu está direcionando para a sua vida, para você dar uma resposta. E aí, sabe o que acontece? Quando vem as primeiras dificuldades, você desanima e você desiste. Mas por quê? Você não sabe quem você é. Você não sabe dos direitos que você tem como filho de Deus. E a santificação, ela vai trazer isso. Eu acho interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação. Ele nos direciona, sabe? Busque a comunhão no meio do corpo e a santificação. Sem esses dois elementos, ninguém verá o Senhor. Então a santificação vai gerar no nosso coração uma expectativa também, mas uma expectativa convicta daquilo que nós viveremos na eternidade. A nossa expectativa de eternidade é o quê? É que estaremos com Ele. Nós veremos o grande eu sou. Nós veremos quem Ele é, nós estaremos lá. E eu sou louco por isso, querido. Porque todo sofrimento humano vai passar. Eu amo quando João declara lá em Apocalipse que lá não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas já foram passadas, já são passadas. E é esse entendimento que Deus quer trazer para o nosso coração, querido. Porque quando nós nos santificamos, nós não estamos isentos de vivermos momentos de dificuldade, mas nós teremos resposta e entendimento para superarmos e avançarmos tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas. É por isso que eu entendo o que Paulo declara lá em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 18. Ele declara: as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está declarando: aquilo que você sofre hoje, aquilo que você está passando de dificuldade hoje, aqui é só um processo, você está aqui para cumprir um propósito. Mas quando você se santifica, busca a presença de Deus, sabe? Foge de tudo aquilo que é aparência do mal. Isso tudo não é para se comparar com aquilo que já está preparado. E aí, queridos, eu entendo dois princípios. Eu entendo duas coisas fenomenais com isso. Porque a santificação, ela vai nos fazer entender a nossa identidade e ela vai nos direcionar da forma certa, da forma correta ao nosso propósito. O pastor foi muito feliz na palavra que ele mencionou aqui, enquanto ele falava sobre o Heitor. Porque quando nós nos santificamos e descobrimos a nossa identidade, nós sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E entenda, queridos, você não está aqui, por que eu disse que o seu RG e o seu CPF fala muito pouco sobre você? Porque é só apenas um número para saber, é uma numeração, é um código para saber quem você é, fisicamente. Mas não diz sobre a sua personalidade, a não ser quando você está com o nome sujo no SPC.
Aí o seu CPF diz muito sobre você. Mas vamos lá. Não é nisso que nós queremos focar. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, porque hoje o negócio está intenso. Vamos lá. Mas quando nós buscamos uma vida de santificação e entendemos a nossa identidade, nós vamos entender o direcionamento que o céu está estabelecendo para a nossa vida, vamos entender quem nós somos e vamos dar uma resposta, querido, a tudo aquilo que Deus acreditou a cada um de nós. Sabe por quê? Quando a gente lê Romanos, capítulo 8, versículo de número 18, Paulo vai dizer o quê? Vamos lá, abre aí sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18. Vamos lá, Romanos. A gente conhece muito bem esse texto, é o texto que motiva a nossa fé. Vamos lá. Todos que acharam, digam amém. Você que não achou, nos acompanha aí na leitura para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Entenda isso. A sua identidade já te mostra isso e te fortalece para os momentos de dificuldades. E por que quem se santifica, descobre a sua identidade, precisa dar uma resposta? Porque olha o que o verso 19 vai dizer. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso vai mostrar para a gente o que, queridos? Que quando eu me santifico, sei quem eu sou, as pessoas que estão lá fora, elas estão esperando uma resposta. E não é uma resposta de um candidato, querido. Não é a resposta de um presidente. Não está esperando a resposta de um prefeito. Quem está lá fora perdido está esperando uma resposta dos céus. E é por isso que nós nos santificamos. É porque desejamos estar com Ele na eternidade. E queremos transmitir, queremos levar para os perdidos, para aqueles que estão lá fora, porque a ardente expectativa da criação, eles têm o desejo de viver, de entender o propósito eterno. Mas se nós não sairmos daqui, se nós não nos santificarmos, entendermos qual é a nossa identidade e dermos uma resposta, queridos, nós podemos falhar em algo que é muito grande e que eu e você talvez ainda não tenhamos entendimento. Ontem nós estávamos aqui no terreno da igreja compartilhando uma palavra com os jovens e os adolescentes. E Deus nos fez entender algo grandioso e que Ele tem confiado a cada um de nós, queridos. Porque Isaías, ele profetizou acerca de Jesus. Jesus veio, se manifestou. João veio, preparou o caminho. Jesus pregou, se manifestou e voltou para o Pai. E aí, a gente para entender. Esses dois homens, eles anunciaram e prepararam. Jesus veio e se manifestou. E as pessoas deram continuidade na sua vida. E nós estamos aqui com um papel muito importante. E é por isso que precisamos entender, querido, a seriedade de vivermos uma vida de santificação para darmos uma resposta. Por quê? Porque o nosso papel hoje é de transmitir, é de anunciar, é de preparar o caminho para aquilo que vai ecoar na eternidade. Aqueles que se perderem agora, quando Jesus voltar, não terão outra oportunidade. Aqueles que se perderem, aqueles que não se encontrarem agora, e Jesus voltar, eles não terão outra oportunidade. Está entendendo a importância do nosso papel? Quando você semeia a palavra de Deus para alguém,
quando você santifica a sua vida, e o Espírito Santo que está dentro de você, através de suas palavras, através da palavra de direcionamento que Deus te dá, ele testifica no coração de alguém que é aquilo que ele precisa, você está projetando a vida de alguém para que ele viva uma eternidade de excelência, querido. Mas quando você falha nesse papel, você também está falhando para que essa pessoa viva uma eternidade de tristeza, dor, sofrimento. E esse papel é nosso como igreja. Esse papel é nosso como igreja. Esse é o nosso propósito e essa é a nossa missão. Precisamos entender que nós somos uma resposta que o mundo espera. A resposta do Brasil não está nas mãos do Bolsonaro, está nas mãos da igreja, porque é ela que está conectada com o céu. Nós somos os embaixadores de Cristo, é nós que representamos o céu aqui na terra, querido. Então precisamos dar uma resposta da nossa pátria aqui para a terra, e nós representamos a pátria celestial, e queremos ver ela se manifestando, fluindo aqui na terra nesse tempo, querido. Você precisa entender que você é uma resposta. Você é uma resposta para uma promessa que Deus fez para famílias, para vidas. Você é a resposta de Deus aqui nessa terra, querido. Eu acho lindo quando alguém que é uma resposta entende isso. Quer ver um exemplo? Se eu não me engano, eu acho que é em Gênesis 15 ou 16, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, os seus descendentes irão para uma terra, e lá eles ficarão lá 400 anos. E essa nação, aonde eles vão estar, os possuidores daquela nação vão oprimir, vão fazer eles de escravo lá naquele lugar. Seus descendentes vão sofrer naquele lugar, mas eu me lembrarei. E aí, queridos, a gente ouve isso acontecendo, é lindo. Nossa, Deus faz uma promessa para Abraão. Mas aí o tempo passa, as coisas acontecem, e aí vem Isaac, vem Jacó, e o povo está oprimido lá no Egito. Até que um dia a nação de Israel clamou. E sabe o que Deus lembrou? Da promessa que ele tinha feito a Abraão. Então ele prepara uma resposta para a promessa que ele fez. Entenda, todo ambiente, todo lugar onde tem pessoas estabelecidas, Deus ele prepara uma promessa e pessoas que serão resposta. Passado todo esse tempo, queridos, vem um menino chamado Moisés, que se nós olharmos o contexto de história, esse cara tinha tudo para dar errado, mas Deus fez para que desse certo, para cumprir o seu propósito. E olha o que acontece. No nascimento de Moisés, o diabo, sabendo e que aquele menino seria uma resposta, já tenta o matar. O faraó dá uma ordem para que matasse todos os meninos que nascessem. E entenda, queridos, quando Deus for levantar uma geração de libertadores, o inferno vai se levantar para matar todos eles, porque eles são uma resposta dos céus para a terra. É por isso que Deus me fez entender, cara, como a nossa juventude tem se perdido, como os jovens nesse tempo têm perdido as suas vidas. Eu olho para o que tem acontecido. Eu estou com 25 anos, cara. E eu já presenciei sepultamento de vários amigos que foram criados comigo, bem mais novos do que eu. Isso é o projeto do inferno para matar a geração de libertadores. O inferno sabia que Moisés seria a resposta de Deus para a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E passado todo o tempo, querido, Moisés cresceu no Egito,
Vem aí um novo plano para tentar desviar Moisés do projeto, do propósito. Moisés vai embora do Egito corrido, mas um certo dia, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo capítulo de número 3, que apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, e passava perto do monte Horebe, o monte de Deus, quando ele olhou e viu que uma sarça ou uma espinheira, não sei qual é a sua versão, se queimava, mas não consumia. Ela se queimava, mas não se consumia. E eu lendo esse texto, eu fico encantado, porque nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos libertadores. A ardente expectativa da criação, ela aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós aprendemos na nossa infância um sermão muito engraçado. Quem brinca com fogo acaba... Vamos lá, mais forte. Quem brinca com fogo acaba... E aí eu olho para a vida de Moisés, eu consigo entender algo sobrenatural, porque quem brinca com fogo acaba se queimando. E quem é atraído pelo fogo? E quem é atraído pelo fogo? Porque Moisés olha e percebe que a sarça queima, mas não se consome. Aquilo atrai o coração de Moisés. Aquilo chamou a atenção de Moisés. E Deus está nos fazendo entender, querido, que os libertadores, eles serão atraídos pelo fogo. É por isso que nesse tempo nós temos pregado isso com muita convicção e certeza. É o fogo de Deus, sabe? É Santo Espírito, desce como fogo. É por isso que quando Isaías olhou aquela conversa lá, e agora, quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Isaías tinha sido tocado com brasas vivas no altar. Quando Pedro é despertado, e ele vê lá em Atos, aquilo tudo acontecendo, e foram vistas línguas partidas como de... E Pedro, a partir daquele momento, querido, dá iniciativa a uma igreja fenomenal. Eu não sei se vocês já viram, mas eu ainda não vi. Uma igreja que em pouco tempo consegue trazer para si mais ou menos aí 7.000 membros. É isso que Deus quer trazer para nós nesses dias. É isso que Deus quer fazer através de nós. E aí eu olho esse Pedrão, esse mesmo Pedro que foi direcionado, que foi, sabe, incendiado lá em Atos 2, ele escreve algo excepcional para a gente. Lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9. Vamos lá, já estou terminando. Abre aí comigo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Vamos lá. Aparece aí, Pedrão. Vamos lá. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro dando uma declaração aqui sobre aquilo que Cristo foi e o que nós devemos ser, algo semelhante a Ele. No capítulo no verso de número 9, ele diz assim: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Quando nós lemos esse texto, dá a entender o quê? Que estávamos em um ambiente de trevas, recebemos Jesus na nossa vida, né? E agora, quando recebemos Ele, fomos atraídos para um ambiente de luz. É esse entendimento que dá para a gente. Mas vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, no verso de número 8.
Abre a sua Bíblia aí para você me acompanhar direitinho, marcar e entender legal o que Deus está trazendo para o nosso coração nessa noite. Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Diz assim: pois outrora éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filho da luz. Por que nós temos pedido então para que o Espírito do Senhor venha como fogo, querido? Quando eu leio o texto de Pedro, me faz entender que eu estava nas trevas e ele me trouxe para a maravilhosa luz. Mas quando eu leio Paulo escrevendo esse direcionamento à igreja de Éfeso, eu consigo entender, pastor, que o ambiente ele não mudou. O que mudou fomos nós. Nós éramos trevas, mas hoje somos luz. E aí eu me lembro de algo que nós começamos a pregar aqui há um tempo atrás. Em cada lar um crente, em cada lar. Então Deus ele não vai te mudar de ambiente. Ele vai te acender em um lugar para que você traga clareza. E uma das coisas que a luz ela traz para quem está em trevas é entendimento, querido. É entendimento. Entendimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Entendimento daquilo que Deus está fazendo. E é esse o nosso papel, querido, como igreja. É nos santificarmos para entendermos a nossa identidade, sabermos qual é o nosso propósito e darmos uma resposta. E a pergunta de Deus para as nossas vidas hoje é: quem aqui quer ser uma resposta dos céus aqui na terra? Quem aqui quer dar uma resposta? Deus ele nos projetou para darmos uma resposta. É por isso que Joel profetizou algo extraordinário. E nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo, queridos, uma vida baseada nisso, onde Jesus é o centro, Deus é o alvo, a Bíblia é a base e o Espírito Santo é o condutor. É Ele que vai nos direcionar ao propósito de Deus. E é dentro disso, querido, que Ele vai começar a ativar o nosso coração nesses dias. É com fogo, você vai trazer clareza aos lugares. Nós iluminaremos as praças, as ruas. Nós iluminaremos cidades, nações. Ei, queridos, você é uma resposta para um bairro, para um município, para um país, para um estado. Entenda que Deus não te estabeleceu aqui na terra para você ser mais um. Você é uma resposta de libertação para o céu, em algum ambiente, em algum lugar. E se você falhar, algum lugar vai ficar sem a resposta de Deus. Então essa é a noite de nós clamarmos pelo fogo do Senhor, para que enche as nossas vidas e saiamos daqui iluminando as nossas casas, iluminando o nosso trabalho, iluminando as escolas, iluminando os teatros, os cinemas. Todo lugar em que estivermos, nós iluminaremos, porque a luz de Deus está em nós. E a luz de Deus está em nós não como uma lâmpada, está como fogo, querido. Porque a lâmpada, ela está ali, se eu tocar nela, vai apenas queimar a minha mão. Mas se eu entrar num ambiente de fogo, o meu ser é consumido. O meu ser é consumido. É por isso que a palavra veio a Isaías dizendo: os seus pecados, as suas iniquidades foram perdoadas. Porque Isaías foi tocado com brasas vivas do altar. É o fogo de Deus que vai trazer libertação, purificação, santidade, alegria. É isso que vai nos fortalecer e nos motivar nesse dia, querido. Deus tem respostas para os nossos corações nesse tempo. É um Deus que quer se relacionar com a gente, queridos. Eu me lembro que há mais ou menos, há uns 40 dias atrás, nós estávamos lá reunidos na célula, e Deus trouxe uma palavra de direcionamento no nosso coração. Deus falou que
queria se encontrar conosco todos os dias. Cara, e daquele dia para cá eu tenho sido surpreendido, irmãos. Todos os dias, eu acordo no mesmo horário. E aí esses dias, eu estava até falando com o pessoal, eu estava meio que Tomé. E aí sabe o que aconteceu? Eu peguei, tirei o meu despertador do horário que eu normalmente acostumava para fazer o meu TSD. Falei, agora eu vou deixar, eu quero ver se isso é Deus mesmo. Irmãos, já faz mais de 15 dias, eu acordo todo dia no mesmo horário. Todo dia, às 6h25 da manhã. E eu durmo agora só de relógio, que é para fortalecer a minha fé mais ainda. Todos os dias, 6h20, quando eu acordo, eu olho para o relógio, 6h25. E de sexta para sábado, eu dormi sem o relógio, tirei. E quando eu acordei, eu fui ver 6h25. Porque eu decidi marcar um encontro com Ele todos os dias. E sabe o que Ele tem feito com isso? Ele tem incendiado o meu coração e tem me feito entender que eu sou uma resposta. Nós somos uma resposta. Por isso precisamos nos santificar, buscarmos o coração, aquilo que está no coração de Deus. Mas vai para lá, querido, com sangue nos olhos, com desejo, sabe? Fala com Ele até o seu maxilar doer. E tem dia que eu vou para lá agora que eu nem falo nada, eu só ouço, porque eu estou aqui para dar uma resposta dos céus. Então eu chego no secreto e falo, Senhor, qual é a resposta para o ambiente onde o Senhor vai me levar nesses dias? E é isso que Ele quer fazer, Ele quer derramar desse Espírito sobre toda a carne. Jovens, se preparam. Eu estava falando para os meninos ontem, o passeio de vocês após os cultos vão ter propósito. Vocês não vão sair apenas para tomar um açaí e se encontrarem. Perdidos vão procurar vocês. Vocês vão iluminar lanchonetes. Vocês vão iluminar escolas. Ei, homens, mulheres, vocês vão iluminar a empresa onde vocês trabalham. Vocês vão trazer libertação, prosperidade para o ambiente onde Deus levar vocês. E Ele está aqui nesta noite para se manifestar e fluir através de nós. Ele quer encher o nosso coração do fogo dele nessa noite. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus vai te pegar aí, querido. Eu não sei se você está sentado no sofá, eu não sei se você está numa cadeira, mas eu sei, Ele é onipresente. Ele se manifesta aqui e se manifesta aí também. Ele vai te pegar, querido. Ele quer trazer fogo que liberta, que cura, que traz resposta. Xerabaraba, subiniqueramarabaraba. Enche esse ambiente, enche este lugar. Declare a Ele: nós te damos toda a liberdade, Pai. Te damos liberdade. Declare mais uma vez, bem forte: enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos toda a liberdade, Pai, te damos toda.